Muito bem-vindo, Sr. Presidente da República. É uma enorme honra tê-lo connosco esta noite, sobretudo numa altura em que Cabo Verde se assume cada vez mais no panorama internacional como, podemos dizer assim, uma miragem daquilo que é a conjuntura internacional no meio do Atlântico. No próximo ano, em 2018, o país vai assumir a presidência rotativa da CPLP. É mais uma altura para afirmar Cabo Verde no panorama da língua portuguesa? Sim, muito boa noite. É muito gosto que estou aqui neste excelente programa da RTP África. E realmente nós assumiremos a presidência rotativa da CPLP com muito orgulho e também com muito sentido de responsabilidade. Porque a CPLP está num momento de necessária viragem e nós pretendemos, com alguma humildade, mas com sentido de responsabilidade, dar um novo impulso, introduzir uma nova dinâmica nessa comunidade para que ela se transforme cada vez mais numa comunidade de povos e de pessoas. Podemos falar quase de uma refundação do que é a CPLP, ou seja, do seu objetivo inicial, que era político, mas falta chegar a CPLP às pessoas, aos cidadãos? Isso é o caminho a ser percorrido. Eu, antes de ser Presidente da República, eu era professor universitário, tinha colunas nos jornais e sempre fui crítico em relação a certos aspectos de funcionamento da CPLP. Hoje, sendo Presidente, há 6 anos... Está a meio do seu segundo mandato? Faço amanhã um ano do segundo mandato. Exato, começou o ano passado. É fácil estar neste segundo mandato, dá-lhe mais conforto face ao primeiro? Naturalmente. Mas dizia-lhe que, mais do que uma comunidade de Estados, a CPLP deve se transformar em algo que diga algo aos cidadãos dos países. Isto é, os cabo-verdianos, os guineenses, os são-tomenses, os angolanos, não se sentem membros de uma comunidade se, por exemplo, não puderem circular livremente nesse espaço. Não é? Aliás, em Cabo Verde tem-se dado espaços importantes para a livre circulação, primeiro com Portugal, a quando da visita do Presidente da República Português. Falou-se na liberalização de entradas e saídas entre os dois países. Recentemente também a União Europeia esteve presente em Cabo Verde para alargar essa abertura a todo o espaço europeu. Faz sentido hoje, num mundo cada vez mais sem fronteiras, podemos dizer assim, através das redes sociais, ainda instaurar fronteiras nos diferentes países? Como é que vê essa abertura? Olha, Cabo Verde é um país que nasceu, cresceu, sempre sob o signo da permuta, da abertura. O Cabo Verde de hoje é produto de muitos bocados, muitos pedaços do mundo e de culturas. E é espalhado também muito pelo mundo. E nós conseguimos, através da fusão e de permuta, construir um espaço, um povo e uma nação com uma identidade própria. Mas para isso tivemos de ser sempre um país aberto ao mundo. Talvez por sermos um arquipélago e também por processo histórico de formação da sociedade cabo-verdiana. E por isso nós estamos sempre disponíveis para a abertura e para a permuta. É por isso que nós defendemos, somos os grandes defensores da livre circulação de pessoas e bens como uma meta a ser atingida no espaço da CPLP. Inclusivamente, lembro-me, eu era Ministro dos Negócios Estrangeiros no princípio dos anos 90, nós aprovamos... O governo de então aprovou um estatuto de cidadão lusófono, a ver se pegava, não é? Mas porquê que não pegou? Usando as suas palavras, porquê que não pegou? Porquê que a CPLP ainda não quis ter essa abertura de fronteiras neste espaço? Nós compreendemos que o processo não é fácil. Eu já discuti isso, por exemplo, com o atual Presidente de Portugal, com o Primeiro-Ministro António Costa, que tem uma visão também muito aberta em relação a esse tipo de questionamentos, mas não... E neste momento até há uma proposta conjunta, uma proposta portuguesa, que também é assumida por Cabo Verde e que provavelmente nós trabalharemos com os outros países membros da comunidade para ver se no ano de 2018 conseguimos dar passos importantes no sentido dessa abertura. Se não for total, pelo menos passos gigantes no caminho da livre circulação de pessoas e bens. Mas percebemos que há países que possam ter mais dificuldades, não é? Estamos ainda a falar do espaço da CPLP, mas faz sentido também pensá-lo no espaço da União Europeia? Sim, olha, não é segredo para ninguém é que Cabo Verde, nomeadamente, o governo de Cabo Verde decidiu recentemente uma medida que gerou alguma polémica interna e que entrará em vigor a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano, de isentar de vistos todos os cidadãos provenientes
da União Europeia e do Reino Unido. Como é que o Sr. Presidente viu essa medida? Eu acho que é uma medida útil, benéfica, para um país como Cabo Verde, que tem o turismo como representando um setor muito importante. Neste momento, o turismo representa perto de 25% do produto interno bruto do país. E também isto, de um ponto de vista simbólico, Cabo Verde dá um sinal muito forte e muito claro aos países da União Europeia de que isento de vistos, liberta os cidadãos europeus que querem ir a Cabo Verde das longas filas burocráticas, das dificuldades. na Mas, evidentemente, que os cabo-verdianos também têm a expectativa de poder ter acesso livre no espaço da União Europeia. Portanto, que haja também aqui o outro lado da moeda, digamos assim. Isto está a ser estudado. Eu estive numa visita oficial há não muito tempo. Estive com os 3 principais responsáveis na Europeia, o Presidente do Conselho, o Presidente da Comissão, o Presidente do Parlamento, e todos eles estão abertos a esta possibilidade. Mas houve grande oposição interna, nomeadamente pela perda de receita que os vistos poderiam implicar. Sim, mas isso não é o problema do turismo. Não se pode fazer uma contabilidade pelas taxas alfandegárias, digamos assim. Mas o problema não é só das receitas. Libertar o turismo pode implicar mais turistas, multiplicar o crescimento também desse setor. Multiplicar também o investimento direto estrangeiro no país. E isso para Cabo Verde é vital para o nosso processo de desenvolvimento que almejamos para os próximos anos, porque nós temos uma grande ambição nacional, os cabo-verdianos, e eu devo ser o portador dessa ambição, que é de sermos um país verdadeiramente desenvolvido num prazo que não seja muito longo. Creio que temos todas as condições para isso. Uma ambição que não se fica naquele arquipélago, porque são muitos os cabo-verdianos que estão espalhados por todo o mundo. Vivem Cabo Verde de uma forma muito intensa, apesar da saudade, do estarem longe. Sim, sim. Ser cabo-verdiano é precisamente isso, é também o ter que sair para poder crescer, há essa necessidade. Nós não conseguiremos realizar essa ambição de um Cabo Verde desenvolvido, com uma democracia avançada, um Estado de Direito moderno, um país justo e competitivo e mais igual, sem a participação das nossas comunidades no exterior. Nós temos comunidades espalhadas por todo o mundo. Em Portugal, nos Estados Unidos, na Holanda, no Senegal, na Bélgica, Angola, Suécia, Noruega, Luxemburgo, etc. E para além da contribuição que tem dado ao longo da história para o desenvolvimento do país, contribuição que deram para o processo de independência, para a democratização de Cabo Verde, nós contamos com o apoio das nossas comunidades esta fase nova do desenvolvimento do país, que é não só as remessas dos imigrantes tradicionais, mas também o investimento direto do imigrante. E por isso se pensa em rapidamente instituir e fazer vigorar um estatuto especial do imigrante investidor. Que possa, portanto, trazer retorno ao país e mas essas comunidades têm uma importância outra, muito mais abrangente. São também embaixadores do país? Nós somos um país pequeno. Temos 10 ilhas, temos 500 e poucos mil habitantes residentes, mas o facto de termos comunidades espalhadas pelo mundo todo é como se nós nos tornássemos um país global e com um país pequeno com uma alma gigante. Porque estamos em todo lado, não é? É verdade. Estamos em Buraca, estamos em Brockton, estamos em Boston, estamos em Gotemburgo, estamos em Dakar, estamos em Luanda. Isso cria uma espécie de representação, uma imagem de que o país é enorme, que é quase um gigante. É quase uma rede diplomática não oficial. É verdade. São grandes embaixadores do país, culturais, políticos e humanos, sobretudo. É verdade. O senhor dizia-me há pouco que estava neste primeiro ano do segundo mandato com mais conforto, calculo, nas suas funções enquanto Presidente da República. Posso lhe perguntar qual foi o momento mais difícil do primeiro mandato? Olha, às vezes, para a generalidade das pessoas, talvez tenham entendido que foi o momento em que eu vetei uma lei aprovada por unanimidade dos deputados do Parlamento, que era uma lei que aprovava o Estatuto de Titulares de Cargos Políticos. Causou grande polémica na vida política de Cabo Verde. Sim, havia vozes contra, muitas vozes contra, mas era a medida do veto que veio acontecer tinha o apoio sentiu que tinha o apoio dos cabo-verdianos? Das populações do povo de Cabo Verde. Tanto assim é que, repare, eu vetei politicamente esse diploma, aprovado pela unanimidade dos deputados, que é uma situação anómala,
Os deputados tinham sempre a possibilidade de reafirmar E aí o a sua Presidente já não vontade podia e votar. devolver ao Presidente para obrigar a promulgar. Exato. Mas isso não aconteceu até hoje. Mas às vezes pequenas coisas, a nomeação de um alto cargo, pode implicar, digamos, alguma dúvida, alguma dificuldade no momento da decisão. Mas sente-se um homem feliz, calculo, enquanto Sim, Presidente da República de Cabo Verde. Imensamente feliz, e eu sempre o disse como candidato, passei a dizê-lo como Presidente e continuo a dizê-lo agora que estou num segundo mandato e, portanto, não sou concorrente a próximas Exatamente. eleições. Eu exerço a função com muita paixão. Porque normalmente há um discurso de alguns políticos que isto é um sacrifício enorme. Para É quase um família, martírio para a estar nas pessoa, funções. Ganha-se pouco. Eu não faço esse discurso. Sou Presidente, quis ser Presidente da República e é um grande orgulho, é um grande privilégio ser Presidente de um país como Cabo Verde e de todos os cabo-verdianos. E calculo que seja também esse prazer e esse privilégio que o acaba por inspirar e tem ao mesmo tempo para escrever. Que é extraordinário, enquanto Presidente da República, poder também partilhar a sua inspiração e a sua criação através O Albergue Espanhol, o seu mais recente livro, que vai lançar Sim, é o mais agora. recente livro, sim. Pergunto-lhe, consegue encontrar facilmente tempo para conseguir escrever aquilo que procura? Este livro pronto, é o meu terceiro livro literário, Exatamente. mas o meu 18º livro editado. Eu levei 2 anos e meio, digamos, a acabar este terminá-lo. livro. Porque não escrevia, digamos, não escrevia todos os dias e o tempo inteiro. Exatamente. Dado o exercício da função. Fui escrevendo nas viagens e nos voos, durante almoços, mesmo almoços oficiais às vezes, com os guardanapos. Tomava umas notas. Temos guardanapos, umas notas. Eu ando sempre com um caderninho também, que tem uma capa, diz Código de Processo. As pessoas pensam que é processo penal, como sou jurista. Exato. Mas não é código, é um livrinho de É um folhas livro de brancas. códigos para si. Vou notando. Eu sofro muito de insónias também. E, portanto, como acordo várias vezes durante a noite, acordo, registro apontamentos, mesmo deitado às vezes, às escuras. Portanto, tenho o caderninho e a caneta e vou registrando notas, depois vou trabalhando. Vai construindo a história. Tanto. É difícil catalogar este livro. Ele acaba por ser um romance um bocadinho diferente do que estamos habituados. Se o tivéssemos que engavetar ou emprateleirar numa estante de uma livraria, gostaria de o ver aonde? Eu diria que O Albergue Espanhol é um longo poema que pretendeu ser um romance e não conseguiu ser-lo. Ou desistiu de ser um romance. E, portanto, começa por dizer que há um romance que vai ser escrito e termina dizendo que, afinal, o ortónimo do romance era a nascença um poema. Portanto, eu creio que, no essencial, é uma escrita poética que, do ponto de vista formal, pode surgir como prosa, mas não é romance, pelo menos no sentido tradicional, clássico, de uma estrutura narrativa organizada, personagens bem definidas, sólidas, um princípio, meio e fim. O leitor poderá ler este livro pegando no meio ou no princípio. De forma avulsa, quase, não é? De forma avulsa, sim. Sr. Presidente, temos quase a terminar o nosso tempo, mas eu não resisto a fazer apenas mais 2 perguntas. Tendo em conta a situação da Catalunha em Espanha, com os perigos da regionalização e a Catalunha a afirmar a independência, pergunto, no momento em que também se fala de alguma regionalização ou descentralização em Cabo Verde, vê com bons olhos esse processo de regionalização do país? A regionalização, o Presidente da República não tem que ver com bons olhos ou menos bons olhos. Eu tenho advogado que o tema do aprofundamento da descentralização e da regionalização deve ser discutido amplamente pelos partidos políticos, mas para além dos partidos políticos, pelas instâncias da sociedade civil cabo-verdiana. E que esse debate deve ser feito de uma forma aberta, descomplexada e sem fantasmas e sem receios nenhuns. Uma das maiores conquistas da democracia cabo-verdiana, traduzida na Constituição de 92, que também este ano faz 25 anos, foi a descentralização, a existência de um poder local democrático. Os cabo-verdianos ganharam muito com isso. E, portanto, aprofundar a descentralização, levar o poder mais perto das comunidades é sempre positivo. Agora, o modelo concreto, se é a região administrativa, se é a região-ilha,
se a região apenas para as ilhas tem mais do que um município, ou até se haverá regiões políticas, como defendem alguns segmentos da sociedade cabo-verdiana, isso deve ser objeto de debate alargado. Já começou a estar na agenda política. Iniciou-se, exatamente. Agora, evidentemente que pode haver modelos que podem implicar uma alteração da Constituição. Mas então não vamos pôr o carro à frente dos bois, faz-se o debate, e se afinal se optar por um modelo que exige essa revisão ou reforma constitucional, ela será feita com tranquilidade e seguramente que Cabo Verde continua a ser um país de estabilidade política, de estabilidade institucional e social. E um exemplo da democracia no continente africano, a verdade é essa. E uma democracia que caminha, digamos, para atingir muita solidez. E que é um exemplo no continente. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença esta noite. Obrigado, foi um grande prazer. Muito obrigado, Sr. Sr. Presidente.